Existem corridas que são lembradas, existem corridas que são celebradas, e existem corridas que não deveriam sequer ter acontecido. 30 de agosto de 98. Naquele dia, a Spa-Francorchamps amanhece com um clima tão sombrio que parece anunciar uma tragédia. A chuva cai como lâminas, o vento uiva entre as árvores, e o circuito mais perigoso do mundo exala aquela sensação de que algo muito errado está prestes a acontecer. Aí sim, além do Schumacher assumir a liderança do campeonato, a Ferrari podia encostar 10 pontos na briga por construtores. Isso aí é mais emoção ainda para esta temporada de 98. A última volta do Schumacher 14,5, do Coulthard 16,6. Bateu Schumacher! Bateu Schumacher no Coulthard! Os pilotos caminham para o grid como soldados indo para o fronte, os mecânicos tremem mais do que admitem, e os torcedores se encolhem sob capa de chuva sem imaginar que vão presenciar um espetáculo que ultrapassa o limite entre o heróico e o inaceitável. A Fórmula 1 naquele dia, piloto? A Fórmula 1 foi sobrevivência, foi caos, ela foi história sendo escrita com gasolina, água e medo, e o que você vai ver agora não é apenas uma corrida, e sim, é a maior tempestade já registrada na era moderna da Fórmula 1, sendo um capítulo que beira a insanidade, onde cada volta é um risco, cada curva é um salto no escuro, e cada piloto se torna refém de uma força que nenhum talento consegue controlar. Afinal, tudo isso aconteceu em Spa, a famosa pista que escolhe quem vence e quem sobrevive. Se existe um momento na Fórmula 1 que parece ter sido arrancado de um pesadelo, ele começa aqui. Porque naquele exato instante em que as luzes vermelhas se acendem em Spa, o mundo inteiro prende a respiração e ninguém, absolutamente ninguém, tinha sequer ideia do que estava prestes a acontecer. Sabe por quê, piloto? Porque naquele dia a chuva caiu com tanta violência que transformou a pista em um espelho líquido e fazia o spray dos carros subir como uma fumaça de incêndio. E não para por aí, porque os pilotos também sofreram dentro dos seus cockpits encharcados, onde eles não enxergavam absolutamente nada. As luzes se apagam e então o inferno se abre. David Coulthard é engolido pela cortina de água e perde o controle da McLaren antes mesmo de completar 100 metros. Foi um toque sutil no muro, mas foi o suficiente para desencadear uma reação em cadeia que parece uma explosão no meio do grid. Sua McLaren ricocheteia de volta para o pelotão como um projétil desgovernado, e o que acontece a seguir não é uma batida, e sim, é uma avalanche metálica. Carros se chocam de todos os lados, pedaços voam como estilhaços de uma bomba, fibras de carbono se espalham no ar como se fossem poeira de guerra, e o barulho é de uma mistura de aço retorcido, motores destruídos e pneus sendo arrancados do chão. E no final, ou melhor, no começo, foram 13 carros, 13 máquinas milionárias e 13 pilotos que, em questão de segundos, se transformaram em meros passageiros de um desastre inevitável. Depois de uma largada que parecia ter encerrado a corrida antes mesmo dela começar, Spa prova que ainda tinha muita munição. Sabe por quê, piloto? Porque os mecânicos surgem como uma tropa de emergência, ferramentas voam, peças chegam correndo, carros são remontados às pressas, e o grid? O grid é reconstruído como se fosse um exército remendado voltando ao front. Mas a chuva continua firme, como se estivesse zombando de todos. Assim, as luzes se acendem outra vez e no momento em que se apagam, um silêncio estranho domina Spa. Sabe por quê, piloto? Porque depois do caos absoluto, o mundo vê uma largada limpa como se o universo estivesse dando uma segunda chance para aquela corrida. E então, Demorhill salta como um veterano, e o mundo vê a Jordan amarela como um ponto de luz em meio ao inferno aquático assumir a liderança. Porém, Mika Hakkinen, que tinha largado em primeiro, acaba tendo um toque com Schumacher, e bum, mais uma batida. E Schumacher, piloto, com a calma de um bicampeão, ele passa Irvine, assume a segunda colocação e a perseguição contra Damon Hill começa.
Depois de uma caça brutal, no final da 7ª volta, Schumacher mergulha por dentro de Damon Hill e assume lindamente a primeira colocação. E na volta seguinte, Verstappen abandona a corrida por conta de uma falha em seu motor, e Irvine da Ferrari roda lindamente e precisa voltar para os boxes para consertar o seu poçante. Depois de 8 voltas de corrida completamente normal, mas extremamente chuvosa, foi a vez de Villeneuve perder o controle do seu monoposto, bater e abandonar lindamente. E a essa altura, piloto, tinha se passado apenas 16 voltas e apenas 12 de 22 pilotos do grid continuaram de pé. A corrida ia se passando e tudo parecia nos conformes, até que o roteirista deste grande prêmio resolveu intervir de forma inesperada. Se existe um instante em 1998 que parece ter sido escrito por um roteirista sádico, esse instante aconteceu na volta de número 25. A essa altura da corrida, Schumacher já se encontrava em um estado que poucos pilotos já alcançaram. Enquanto o restante do grid lutava para se manter firme na pista, Schumacher era o único que dava uma aula de maestria, controlando a própria chuva. Cada volta do alemão era um massacre cronológico. Ele começou com 3 segundos mais rápidos, depois 4, em algumas 5, e ele ultrapassava os rivais como se estivesse pilotando em outra dimensão. Mas esse foi o exato momento em que Spa decide que é a hora do seu golpe final. O trecho entre a Blanchimont e a Buzz Stop está impossível, o spray é tão denso que poderia esconder um caminhão, e Schumacher vai se aproximando de um carro prata à sua frente. Ele não vê quem está ali, a água sobe como fumaça de incêndio, a visibilidade é zero, mas no meio dessa neblina aquática, piloto, David Coulthard está desacelerando para deixar o alemão passar, e ele tenta dar passagem, mas tudo dá errado. Assim, Schumacher, que estava a 290 km por hora cego na chuva, vira passageiro do seu próprio destino, e bum, um impacto brutal. A Ferrari acerta a traseira da McLaren, explode em pedaços, a asa desaparece, a roda voa. É o tipo de acidente que faz você prender a respiração antes mesmo de entender o que aconteceu. Aí sim, além do Schumacher assumir a liderança do campeonato, a Ferrari podia encostar 10 pontos na briga por construtores. Isso aí é mais emoção ainda para essa temporada de 98. A última volta do Schumacher 14,5, do Coulthard 16,6. Bateu Schumacher! Bateu Schumacher no Coulthard. Ia botar uma volta em cima do Coulthard. Ele vai com 3 rodas. Lá vem Schumacher. Mas o que ele vai fazer? Não adianta nada, que ele vai levar pro box. O que ele pode fazer aí? Isso é a água, não viu quando ele tirou? Desespero do Jean Todt. Bateu a roda dianteira direita na traseira esquerda do Coulthard. Vem aí com 3 rodas, olha só a repetição. No meio do spray, tirou. Mas que impressionante, que bobeira do Schumacher. A hora que ele foi tirar do vácuo, aí escorregou e o carro não saiu. Silêncio, segundos intermináveis, e então, Schumacher retorna para os boxes apenas com 3 rodas e com David Coulthard na sua cola. Mas piloto, você acha que acabou por aqui? É claro que não. Ele para a Ferrari nos boxes, joga seu volante para fora e sai da Ferrari andando rápido com o olhar de alguém que está no limite entre a razão e o puro instinto. Ele entra no pit lane como se estivesse invadindo o território inimigo. O box da McLaren vê o perigo chegando, mecânicos param, alguns recuam, e então, Schumacher vai para cima de Coulthard e entra nos boxes da McLaren com palavras como: "Você quer me matar, porra?" Coulthard tenta falar algo, mas ninguém escuta nada no meio do barulho, e Schumacher avança mais um passo completamente tomado pela raiva. Piloto, naquele instante o mundo inteiro não viu Schumacher campeão, mas viu Schumacher humano, ferido, frustrado, arrancado de uma vitória épica por uma situação absurda. E depois de todo esse caos, o alemão é contido e levado para dentro do box da Ferrari. Sem Schumacher, o cenário vira aleatório. Carros escorregam, pilotos rodam sozinhos, equipes improvisam estratégia à base de tentativa e erro, e a cada volta, piloto, Spa elimina mais uma vítima, mais 2 homens vão sobrevivendo, como se fossem guiados por algo maior. Esses dois, Damon Hill e Ralf Schumacher. Isso mesmo, os 2 pilotos da Jordan, uma equipe pequena, um carro subestimado e uma única chance. E então, o mundo vê Damon Hill vencer e Ralf Schumacher chegando em segundo, se tornando uma das maiores conquistas da história da Jordan.
Spa 1998 não foi apenas uma corrida. Foi um teste psicológico, foi uma batalha entre homem e natureza, foi a prova de que, na Fórmula 1, nada está garantido, nem mesmo quando você é o melhor piloto do mundo. Foi a pior corrida porque quase tudo deu errado, porque vidas foram colocadas em risco, mas também foi a melhor. Foi a melhor porque mostrou o espírito humano, a resistência, o improvável, o impossível, e até hoje, quando se fala em caos, tempestade e imprevisibilidade, todo mundo lembra desse dia. Afinal, aquele dia foi o dia em que Spa se transformou no palco da corrida mais maluca da história da Fórmula 1.